Olá pessoal, boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Estou esperando aqui o Marcelo entrar para a gente começar a nossa live. Só me digam aí se vocês estão me ouvindo bem. Boa noite pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Só me confirmam se vocês estão me ouvindo bem, se a imagem tá boa, o áudio tá bom, que eu vou fazer com esse fone aqui, que tem muito barulho aqui próximo de mim, eu quero saber se vocês estão me ouvindo bem. Ah, que bom. O Marcelo me disse que estão me ouvindo, que bom. Eu já solicitei aqui ao nosso convidado de hoje para ele entrar, eu tô aguardando ele entrar. Sejam bem-vindos. Bem-vindo Marcelo, Ana Cristina, Ricardo, sejam muito bem-vindos. Pessoal, só estou aguardando o nosso entrevistado de hoje entrar para a gente começar, tá? Opa, entrou agora. Tudo bem, Marcelo? Boa noite. Tudo bem? Boa noite. Tudo bem? Tudo legal? Tudo bem? Tudo bom? Contar um pouquinho pro pessoal de você, né? Que você é coach de comunicação, é palestrante, é professor de locução oratória, editor e produtor de áudio. Você tem uma escola também, não é, Marcelo? Conta um Sim, pouquinho pro sim. pessoal aí sobre a sua trajetória profissional, a sua É, trajetória na área de comunicação. tudo começou em 1995, né? Quando a convite de uma amiga, que era locutora de rádio, ela falou para mim o Uhum, seguinte: Marcelo, você tem uma voz muito bonita, você tem uma voz legal. O que que você acha de você ler um texto para mim lá na rádio, um comercial? Aí eu falei uhum. assim: ler um texto? Só ler, só ler que eu faço o restante. Aí eu topei, fui lá, dei uma lida no texto que ela mandou para mim. E aí ela falou, é só isso. Aí eu falei, só? Só. Aí um belo dia eu estava andando em Vilar dos Teles, né, que é onde eu moro, e a rádio era ali. E, inclusive tinha Uhum. linhas de som nos postes da rádio, a antiga Rádio Capital do Jeans. E eu tô bem passando ali no centro do Vilar dos Teles e eu escuto aquele texto que eu gravei, eu escuto nas caixinhas de som. E aí eu lembrei que eu tinha feito aquele texto. Eu falei, não, não é possível que essa voz seja minha. Não, essa voz não é minha, não é possível. E aí, na mesma Uhum. hora que eu subi, fui na rádio, fui lá, perguntei pra ela, é essa aí? Ela falou assim, é esse daí, ficou legal, não ficou? E ficou. Aí pronto. Aí eu falei, não, é isso que eu quero pra mim. Na época, eu ainda era segurança, trabalhava de vigilante, e ali eu comecei a me interessar pela locução. E aí eu comecei a correr atrás de curso, tentei ser locutor de supermercado e consegui, só que aí na época, foi nas Sendas, na época, 95 isso, não tinha vaga para locutor. Eu falei assim, ó, então eu vou entrar para qualquer coisa, mas eu quero ser locutor. E entrei para outros setores, aí teve uma oportunidade dentro da empresa das Sendas para locutor, passei para locutor em 96, e aí pronto, não parei mais. Tudo que era relacionado à comunicação, eu quis fazer, eu quis aprender, e aí já se vai aí quase 26 anos com isso. Bacana, bem bacana essa história aí. Muito bacana. E obrigada por ter aceitado o nosso convite, né, para contar um pouco aqui para os educadores essa sua experiência com essa oratória, essa boa comunicação. A sua voz também ela é bem imponente, ela mostra esse conhecimento todo que você tem. É, Obrigada.
Inclusive, nada, eu que agradeço pelo convite. Inclusive, as pessoas falam muito para mim, perguntam muito para mim. Quando eu fizer o curso de locução ou o curso de oratória, eu vou ter essa voz aí? Não, não vai ter. Você vai ter a sua voz de uma maneira surpreendente, vai poder fazer uma palestra, explicar com credibilidade, e com a sua voz, do seu jeito, mas respeitando uma boa oratória. Isso mesmo. Marcelo, eu vou olhar um pouco para baixo aqui que eu estou com as perguntas aqui anotadas. E a primeira coisa que eu vou te perguntar é sobre a importância dessa boa comunicação, né? Principalmente para nós educadores, né? Que nós temos essa missão de transmitir conteúdos, né? E sendo assim, para transmitir esse conhecimento de forma mais efetiva, é necessário o educador saber se comunicar bem, né? Ele ter essa boa comunicação. E qual seria a importância, então, dessa comunicação na vida, principalmente profissional, né, do educador? O que que você acha? Na sua opinião, qual é a importância dessa boa comunicação para ele? Um ponto forte do educador, né? Eu vou falar professor porque é a mesma coisa, né? Uhum, Educador, professor. claro. É um ponto forte do. Qual é o ponto forte do professor? O que ele quer fazer? Ele quer passar credibilidade. Ele quer que Sim, o aluno ouça, entenda e aprenda de uma maneira rápida, não é isso? Então, sim, para isso, existe um monte de ferramentas, existe um monte de coisas que você tem que fazer para que isso aconteça. Não é simplesmente chegar diante do aluno, começar a falar aquilo que você aprendeu e pronto. Não. Porque se você fizer isso, você vai estar só expondo o que você aprendeu de uma maneira que você entenda. De que só você entenda. A gente tem que colocar na cabeça o seguinte: eu tenho que falar de uma forma que o aluno que não sabe nada entenda e aprenda rápido. isso. Então, como Isso é que eu mesmo. faço isso? Credibilidade, persuasão, uma boa didática de ensino, aquela didática que vai do zero É até um o avançado. conjunto, né? E isso é um conjunto de ferramentas, um conjunto de coisas que você aprende na oratória. E quando você diz que você fez um curso de oratória, quando você diz que você se formou em oratória, automaticamente, quando você fala isso, você é cobrado. Você é cobrado, as pessoas esperam que você fale bem. Então, não pode acontecer erros de concordância, não pode acontecer vícios de linguagem no momento que você estiver falando. Porque você, além de ser um professor, além de ser um educador, você disse que fez oratória. Então, Sim. existe todo um conjunto de entonações, de expressões faciais, que busca, que puxa a credibilidade, que puxa a persuasão, toda uma linguagem corporal, gestual, que prenda a atenção do aluno ou da plateia. Então, a oratória é um conjunto, né, Marcelo, pelo que você está falando. É o Sim, cuidado sim. até com o vício de linguagem, a postura, a entonação de voz, a linguagem correta para aquele aluno, né? Eu entender qual é o meu público para eu falar diretamente para ele. Então, assim, é um conjunto, né? Não é só a voz, né? É um Não, não. conjunto. A voz é um dos detalhes, porque com a sua voz você vai criar a entonação correta, a colocação da voz correta para determinados assuntos, né? Então, quando Sim, você fala uma frase e aquela frase ela tem uma emoção, você tem que colocar aquela emoção correta para aquela frase. E essa emoção ela não vai só na entonação, ela vai na expressão facial também. São coisas que traz a credibilidade. E tem que ter sim, credibilidade. Você, e nós que somos professores, nós temos que ser o primeiro a acreditar naquilo que a gente está falando, que é sim. verdade, para que essa verdade transpareça e passe para o aluno. Então, o que nós estivermos falando tem que expressar também, né, na Sim, nossa, com na nossa certeza. feição. É só você parar para pensar. Você está diante de uma plateia, que pode ser uma palestra, ou pode ser alunos, está diante Uhum, dele. Se você começar a falar com o rosto, com a expressão parada, sem nenhuma expressão, só uhum. mexer a boca e deixar as palavras saírem, vai ficar chato, vai ficar monótono. Monótono. Vai ter gente abrindo a boca, com sono. E hoje em dia, geralmente as pessoas trabalham o dia todo e depois à noite vai para a escola, vai para a faculdade, vai para o curso, e elas estão cansadas. Elas precisam de alguma coisa que prenda a atenção, que motive elas. Eu até comentei um dia desse, eu postei um dia desse na minha página no Facebook, sobre uma pessoa que perguntou, falou para mim que foi
foi assistir uma aula de oratória e achou a coisa mais chata do mundo. Aí eu pensei, por quê? Ah, porque a pessoa só ficava falando, sentada. Não pode, Uhum. não pode. Quem já foi meu aluno sabe que as minhas aulas são divertidas, são alegres, são aulas que você ri, tem dinâmicas, tem coisas legais que você aprende, ri, se diverte, aí tem momento sério, tem momento que eu peço até o pessoal, gente, agora vamos parar um pouquinho, agora o negócio agora é sério, vamos gravar. Então, Uhum. tem que ter toda essa dinâmica, porque senão fica chato mesmo. Na minha concepção, oratória hoje não pode ser mais aquela coisa de só falar, e a pessoa lá quietinha ouvindo e anotando alguma coisa. Não dá para ser. Até porque quando você for para o mercado de trabalho, quando você for atuar como orador, como palestrante, como professor, você tem que ir preparado. E o curso tem a obrigação de te preparar para isso. Com certeza. Muito bom, Marcelo, muito bom. E eu acredito que muitas pessoas também pensam, né, que existe um dom, né, da oratória. Assim, eu penso também isso, que algumas pessoas parecem que nasceram aprendendo a falar em público. Né? Eu sempre tive uma dificuldade de falar em público, eu faço assim, cursos sempre, leio muito sobre o assunto. E só que tem pessoas que têm uma facilidade tremenda de falar em público, né? Parece que nasceram com esse dom. E é possível desenvolver essa habilidade para chegar num nível assim, vamos pensar uma pessoa que tem uma ótima oratória, tipo um Barack Obama, uma Oprah, assim, é possível chegar nesse nível de oratória? É possível Olha, desenvolver? é possível porque existe o passo a passo dentro do curso. O passo a passo Uhum, é aquilo que eu falei ainda há pouquinho. O professor ele tem que olhar para o aluno como uma pessoa que não sabe nada. Não sabe nada. Eu, por exemplo, eu tenho 25 anos, quase 26 anos de profissão. Eu tenho uhum. que pegar esses 25 anos e colocar assim para ele, para o aluno. Lá do comecinho, como eu aprendi quando não entendia nada. Eu não posso chegar e falar para ele do jeito que eu sei, viu como é que é, agora faz. Não posso fazer isso. Então, quando você vai lá do zero, com toda a paciência, passo a passo, porque o problema é o seguinte, quando a pessoa não entende nada de oratória, ela fica com medo porque ela não sabe o que fazer. Quando você aprende o passo a passo, aí você já fica com tudo aquilo na mente. Poxa, agora eu sei como é que é. Agora eu sei o que eu vou fazer. Do momento que eu me levantar para ir até o microfone, eu sei o que eu vou fazer. Andando daqui até o microfone, eu já sei o que eu vou fazer quando pegar ele. Quando eu pegar o microfone, eu já sei o que eu vou fazer. Vou pegar o microfone com a mão esquerda, que eu ensino na sala de aula. Aperto a mão do apresentador com a direita. Aham. Sorrio para ele, agradeço com um sorriso. Olho para a plateia. Boa noite, senhoras e senhores. Leve sorriso no rosto. Então você tem que saber o passo a passo, cada pegada, cada expressão. Quando você sabe de tudo isso, fica mais fácil. Não tem muita dificuldade. Aquela adrenalinazinha sempre tem, isso é normal. Agora, tem que ter. E acabando de responder a sua pergunta, o dom. Não existe dom para oratória. O que existe são pessoas que têm facilidade em chegar diante de uma plateia e falar. Isso não é dom, isso é coragem. Ah, muito bom. Isso Ou mesmo. seja, ou seja, se a pessoa tem essa coragem, nossa, beleza, é meio caminho andado. Porque Sim. chegar diante da plateia e falar, para muita gente é muito difícil. Então, se Muito difícil. essa pessoa já tem essa facilidade, nossa, beleza, beleza. Só que daí para frente tem muita coisa para acontecer. A boa comunicação, que a gente está falando hoje sobre isso, essa boa Uhum. comunicação, para alcançar uma boa comunicação, existe um caminho, existe uns exercícios, ferramentas, existe muita coisa para acontecer aí. A oratória não é só falar. Oratória é um conjunto de expressões, conjunto de linguagem corporal, Postura, né? respiração, postura, é muita coisa. Ótimo, excelente. Então é possível com esse passo a passo a gente desenvolver essa oratória. Ah, Sim, é. depende muito da força de vontade do aluno, né? Porque o professor, ele passa para o aluno tudo que ele precisa aprender. A técnica, né? E isso, agora, você, de posse disso tudo, agora vai em frente. O que não pode acontecer é você aprender tudo isso e ficar parado, parar no tempo. Vai lá trabalhar no salão de cabeleireiro, vai lá trabalhar de pedreiro e esquece o curso que você fez. Não adianta.
Você estava trabalhando lá de pedreiro, de cabeleireiro, estava no açougue, e você um dia pensou, não, eu quero ser locutor, eu quero ser palestrante, vou fazer um curso. Faz o curso e depois volta para lá para o açougue, volta para o salão. Não adianta. E Tem que pôr em esquece, prática, né? tem que pôr em prática. Qualquer curso que você faça hoje em dia, qualquer área, se você não praticar, você esquece. E é importante se desafiar, né, Marcelo? Sim, se Aprender e se desafiar. Olha, desafiar. eu costumo falar para os alunos que o medo de falar em público, ele está associado à exposição. Quem tem medo de falar em público é porque não quer se expor, não quer se mostrar. Então, dicas importantes para você se expor, que uma pessoa passou, você não conhece, dá um bom dia. Pergunta as horas, está se expondo. Não, não vou perguntar não, porque vai que a pessoa me dá um fora. Para com isso. Você se desafia. Ah, tem uma festinha de família, um aniversário. Eu queria dar uma palavra, por favor. Ah, um Isso velório, mesmo. infelizmente é um velório, é um momento triste, mas eu conheço o falecido, eu gostaria muito de, nesse momento, falar algumas palavras. Sabe? Criar oportunidade e aproveitar a Para oportunidade. falar. Isso, Isso para falar. mesmo. Pô, é difícil, dá um medinho, mas de tanto você passar por isso, vai se tornar uma coisa rotineira. E aí vai ficar legal. É a questão da repetição, né, Marcela? A prática, ela vem com a repetição, né? Cada Sim, vez que a sim. gente. A Isso mesmo. prática traz a perfeição. É aquilo. Eu tenho 25 anos de carreira. Tu acha que até hoje não me dá um friozinho a mão não sua? Claro que sua. A minha esposa Acho difícil, mas a minha, a minha- acredito. a minha esposa sempre fala isso. Quando a gente vai assim, eu sempre que eu vou fazer alguma palestra, eu vou fazer algum cerimonial, alguma coisa, a minha esposa vai junto. Ela sempre vai junto. Ela é o meu braço esquerdo, porque o meu braço direito é Deus. Ela é meu braço esquerdo. E ela sempre vai junto e ela tá careca de ver isso. Ela pega na minha mão, amorzinho, você tá com a mão suada, né? Por quê? Porque isso Nervosismo, é né? normal. Só que ninguém precisa saber. Ninguém precisa saber Sim. disso. O curso e a prática te dá te ensina uma técnicas de expressão facial, de entonação, que não deixa ninguém perceber o que está acontecendo aqui dentro. Num cerimonial, por exemplo, você vai fazer um cerimonial de 15 anos, seja lá o que for, uma palestra que seja, você Uhum. criou um roteiro, você sabe o que você vai fazer. Só você sabe. Então, se alguma coisa sair de errado, se alguma coisa sair do roteiro, só você sabe. Então, por que você tem que se entregar com a sua expressão facial? Sabe aquela expressão de que deu alguma coisa errada? Você não precisa Sim, fazer essa expressão. Porque aí as pessoas vão perceber, ia lá, deu alguma coisa errada, olha a cara dele. né? Entendeu? Então, muitas coisas, às vezes, sai do eixo. Alguma coisa que eu ia falar, não pude falar porque aconteceu alguma coisa ali no som, ou alguma coisa assim, e ninguém percebe nada, acha que tudo faz parte do Foi espetáculo. perfeito, né? Isso. Marcelo, a gente tem muitos seguidores aqui que ou ainda estão na faculdade de pedagogia, ou acabaram a faculdade agora, então às vezes passa num concurso, já começa a dar aula, e tem que lidar com pessoas até com mais experiência do que elas, né? Eu posso até citar como exemplo eu, porque eu trabalhei 8 anos na Marinha, né? Eu e a Ana, que ela atua aqui comigo no Pedagogia em Ação. E uma das dificuldades que eu tive foi trabalhar com professores muito mais experientes do que eu, com pessoas muito mais experientes. Então, assim, eu tive que aprender a lidar até com a minha confiança, para passar essa confiança, passar a autoridade que eu tinha no assunto. E qual é a dica que você dá, assim, orientações para recém-formados que estão entrando agora no mercado de trabalho e que precisam transmitir demonstrar essa confiança, essa autoridade na comunicação ao dar aulas ou para atuar em reuniões, para falar com pais? Qual é a dica que você dá de orientação? Bom, a primeira coisa que eu falo é que quando essa pessoa que se formou, que ela escolheu para ela a profissão de professor, de educador, ela tem certeza disso, é isso que ela quer para ela. Acabou de se formar, procura um curso de oratória. Sim, Esse é o momento para você procurar um curso de oratória. Porque você vai sair cheio de conteúdo. Mas e aí? Como é que você vai passar esse conteúdo? Você simplesmente vai falar o que está aqui dentro da mente? Não, você tem que ter uma didática, tem que ter toda uma linguagem aprender corporal. a falar da melhor forma, né? Isso, essa linguagem corporal, ela cria autoridade.
a sua postura, as suas expressões, o jeito que você fala, Sim. como você impõe a voz, como você fala, isso cria uma autoridade. Por mais que as pessoas já sejam experientes, já entendam bastante. Ó, a primeira vez Isso. que eu fui dar uma palestra fora do Rio, eu cheguei no local para dar a palestra, cheguei lá, tinha outdoor, tinha carro envelopado com a minha cara. Eu não esperava aquilo tudo. Tu acha que eu fiquei tranquilão com aquilo tudo? Não. Cheguei, era dentro de uma prefeitura, era num auditório de uma prefeitura, tinha vereadores, tinha pessoas importantes lá dentro. Quando eu vi aquilo, eu falei assim, eu tenho que dar o meu máximo, eu tenho que ser o palestrante. Eu tenho que deixar o pessoal, nossa, que legal. Ou seja, eu transformei aquele momento de medo, entre aspas, de medo, em responsabilidade. Eu tenho que fazer legal. Tanto que nessa Uhum. primeira vez a minha esposa falou assim: Olha, amor, de todas as palestras que você já deu, essa aí foi a melhor que você deu. Ou seja, Um porque eu desafio, né? isso. E são 3 pontos, eu até anotei aqui, ó, 3 pontos que devemos levar muito a sério para criar essa autoridade, inclusive as pessoas mais novas com pessoas mais experientes. Eu botei aqui, ó. Primeiramente, regra número 1 da oratória: dominar perfeitamente o assunto que você vai ensinar, que você vai palestrar. Dominar perfeitamente, sem sombra de dúvida. Uhum. Segundo, treinar tudo o que foi ensinado. Ensinado aonde? Aonde você se formou e também no curso de oratória que eu aconselho. Saiu da faculdade, se formou, faz um curso de oratória. Treinar é praticar, colocar em prática, deixar tudo fresquinho. Agora você domina perfeitamente o assunto, treina tudo que foi ensinado e terceiro, conscientização de que você é capaz. Se você foi convidado, se você foi chamado, se te deram aquela responsabilidade, é porque sabem de você, porque viram alguma coisa sua, ouviu falar de você, então você é capaz para aquilo. É uma questão até de conscientização. Eu Essa sou capaz confiança, né? disso, confiança, empoderamento. Poxa, eu Isso tenho mesmo. conteúdo, eu aprendi o que eu tinha que aprender sobre o conteúdo que eu ensino na faculdade, e eu fui para o curso de oratória e sei me expressar, sei falar, sei passar credibilidade. Acabou. É confiar nisso e falar, colocar. Ó, eu recebo muito no curso advogados com 20 anos de experiência, 10 anos de experiência, 30 anos de experiência. Você acha que eu vou ficar preocupado porque ele tem 20 anos de experiência? Ele tem 20 anos de experiência em advocacia. Mas e oratória? A arte de falar em público, dominar, prender a atenção do ouvinte, deixar a pessoa impactada com o que você está falando. Cada frase, cada pedacinho do que você fala com uma entonação diferente. Tem as pausas estratégicas que você faz a pessoa pensar. E ao mesmo tempo você vem com uma palavra impactante. As suas expressões não param, o seu corpo mexe. E a pessoa fica assim para você, nem pisca. São essas coisas que fazem diferença. Aí não tem. Isso. E a pessoa que tem toda aquela experiência que você ficou com medo, vai falar assim: Nossa, que isso, gente? Que menina é essa? Que rapaz é esse? É dedicação. Muito bom. Então é o conteúdo, né? O conteúdo, Sim. a prática e a segurança. Dominar perfeitamente o assunto, treinar Uhum. bastante tudo que foi ensinado e conscientização Praticar bastante de que você é e capaz. conscientização de que você é capaz. Está muito relacionado até a outra pergunta que eu ia te fazer, Marcelo, porque na última live nós falamos sobre inteligência emocional. E muitos Uhum. professores, numa enquete que nós fizemos, disseram que não sabem trabalhar a inteligência emocional em sala de aula. E esse fato está relacionado com essa falta de segurança que a gente tem muitas vezes de falar em público, porque a gente faz uma conexão, né? Se os professores eles não sabem trabalhar essa inteligência emocional, então a gente tem muitos alunos que também não sabem trabalhar essa inteligência emocional. Então eles crescem às vezes, né, com essa insegurança em falar em público. Está conectado com a inteligência Tá, emocional, com a com certeza. insegurança? Com Tá. certeza. Se você não tiver um emocional controlado, se você é Uhum. uma pessoa que se abala com facilidade, como é que você vai ter foco para ensinar com qualidade? Com Você tem que certeza. você tem que dominar isso. Você tem que ter. Aí vem de novo, conscientização. Uma vez um aluno meu falou assim, professor, eu vou estrear num programa de rádio na quarta-feira, vai ser às 16 horas. Se o senhor puder me prestigiar, eu vou gostar muito de o senhor estar lá ouvindo, né, o meu primeiro Uhum. programa. Poxa, eu vou ficar muito feliz. Aí eu fui no dia, na quarta-feira, às 16 horas.
eu fui e sintonizei lá. Aí eu vi o Paulo entrando no ar, do jeitinho que a gente fez na sala de aula. Eu fiquei tão feliz, pô, foi Que legal, ele fez bom. direitinho. Que bom. Passado umas semanas, eu lembrei de novo do Paulo. Eu estava em casa, estava de folga, aí fui lá e sintonizei de novo. Aí quando começa o programa, o Paulo entra assim. Olá, pessoal, aqui é o Paulo, começando mais um programa. Paulo hoje está triste porque minha filha está internada e eu... Mas vamos lá, vamos fazer o programa. Ou seja, ele se deixou levar pela emoção, pelo problema, pelo estado emocional, colocou de lado o profissionalismo, Uhum. pessoas que ficam esperando aquele programa começar para poder parecer a cabeça e É, gosta dele, acabou ficando triste também. pois é. A música entrou no ar, quando a música entrou no ar, eu liguei para lá. Ô, Paulo, o que é isso, cara? Não Hum, pode. Não, Paulo, eu sei, eu entendo, mas, cara, não pode fazer isso. Teu público não quer isso. né. Aí, quando voltou, quando a música acabou, o Paulo volta. Olá, pessoal, vamos lá então, começando agora mais um programa. Eu falei, agora sim, agora ficou legal. Isso Ou mesmo, seja, o controle emocional tem que existir. com Inteligência certeza. emocional é quando você administra as suas emoções, analisa os sentimentos das outras pessoas. Não, eu tenho como administrar o meu. O deles eu analiso. Entendeu? É por isso a importância do rapport também. É bom você ter um bom rapport com as pessoas, porque você atrai confiança, você faz. Existem técnicas de rapport sensacionais. Uma delas é a técnica do espelhamento, aonde você Sim, acaba pegando para si todo mundo gosta de você de graça. Então é importantíssimo toda essa confiança que você gera. Isso traz credibilidade. A pessoa confia em você assim, ó, num piscar de olhos quando você fala alguma coisa, quando você ensina alguma coisa. com certeza. Tudo é uma questão de técnica, de conscientização, tudo envolvido. Né? E pessoal, rapport é uma técnica, né? Tô fazendo um curso de coach, tô aprendendo muito essa técnica de fazer perguntas, né? De você aproximar, né, o seu interlocutor e é muito bom, é um aprendizado muito bom. Então, se vocês quiserem Sim. pesquisar aí mais sobre rapport, o nosso Ah, vale público muito a pena. Vale, vale muito rapport, a pena, com certeza. pessoas que vendem, vendedores, nossa, eles rapport é Precisam ideal para aprender. eles. Isso. É só colocar uma coisa na cabeça. Rapport é uma ferramenta que gera confiança, faz as Sim, pessoas gostar de você e confiar em você. É igual isso aquelas aí. pessoas que falam assim, cara, eu conversei um pouquinho com a Fabiana, cara, eu conversei isso, É, já gostei dela, já já gostei. confiei, né? Não É, sabe elas que a Fabiana fez um rapport. pois é. Rapport é falsidade? Não é falsidade. É uma forma que você arrumou, um jeito que você arrumou, de passar para a pessoa o que você tem de bom para passar. Sim, Tem ensinamento, tem coisas boas para passar. E para que a pessoa entenda bem e aceite bem aquilo, a gente faz uma técnica de rapport, um pouquinho de rapport. sim. Com certeza. Pessoal, vocês estão gostando da live? Vocês querem deixar alguma pergunta, tá? Para o Marcelo responder mais para o final, tá? Mas tá ótimo o assunto. Vou continuar aqui as perguntas, tá? É, como lidar com essa insegurança? Você já falou, acho que você até já respondeu, né? Falou um pouco da inteligência emocional, que está ligada a essa insegurança e falar em público. Você tem alguma dica de como lidar com essa insegurança? Né? Além de passar essa confiabilidade, passar essa confiança para os outros. Você tem alguma dica de como lidar com essa insegurança? Como eu Olha, posso me desafiar, às vezes, sendo uma pessoa mais tímida para assim, falar em público? o que a pessoa que é insegura ela tem que fazer? Ela tem que praticar. Ela tem que Uhum, praticar, criar oportunidades, aproveitar oportunidades, se desafiar. Não tem outra forma. Não tem outra forma. A insegurança, o nervosismo, isso não acaba, isso não sai, isso não existe. Até porque existe uma explicação científica para isso. Nós, seres humanos, nós recebemos em nossa corrente sanguínea adrenalina. Isso é normal do ser humano. uhum, E quando você se encontra numa posição de perigo, essa injeção de adrenalina aumenta. E a única maneira que você tem de ficar sem essa sensação é sair correndo daquela situação. E você não pode. sim, Então o que você tem que fazer? Se acostumar com isso. Uma vez, eu estava vendo uma reportagem na internet sobre os artistas falando, e na época o Cauã Raymond chegou para Fernanda Montenegro e falou assim: Fernanda, como pode você não sentir nervoso na estreia de uma novela?
Eu tô tremendo aqui, ó, porque eu vou estrear semana que vem. Aí ela olhou para ele e falou assim: e quem falou para você que eu fico calma? É. Ela não parece que fica nervosa porque ela tem técnica de expressão, ela é uma atriz. Sim, com Ela é certeza. expressão facial, como você fala, a postura que você coloca. É a Tudo isso prática, né, gera Marcela? Ela já. credibilidade, gera credibilidade e autoridade. Se Isso você aí. gerou credibilidade, autoridade, falou firme, falou com segurança, com verdade, acabou. É só isso que importa. Quem estiver te ouvindo vai acreditar no que você está falando. Você já fez um Sim. raporzinho, você já fez um rapor no começo. Essa semana me perguntaram uma coisa, eu acho que até vale a pena falar aqui. Me falaram assim, quando você se apresenta, eu vou falar isso agora porque o educador ele não está limitado só à sala de aula. O educador pode Uhum. fazer uma palestra, ele pode Sim. ensinar num workshop. O educador também pode fazer isso. Então, quando ele vai para um workshop, quando ele vai para um grande evento, e ele pega no microfone para falar, existem alguns eventos que quem anunciou ele ou ela não apresentou devidamente, não falou quem é. E em Uhum. alguns eventos as pessoas pagam para entrar. E se eu paguei para entrar num evento onde tem um palestrante ou um professor, eu quero saber quem é essa pessoa, o que ela tem para oferecer, em que ela se formou. Então me falaram assim, professor, não acha meio soberba falar que é coach, falar que é jornalista, falar que é isso? Eu falei, não, não é soberba não. Sabe o que é isso? Eu tenho que mostrar para ele que quem está falando aqui não é qualquer um. Não. Não é qualquer um que foi lá e falou. É uma pessoa que domina algumas coisas, que se formou em algumas coisas. Que Eu estudou, né? gostaria Se de... Isso. profissionalizou. Eu gostaria de saber quem é a pessoa que está falando lá para me ensinar. Sim. Para ensinar para mim. Eu gostaria de saber. Então não é soberba, não é vergonha, não é errado. Chegou no microfone, apertou a mão do anfitrião, ou se não tiver, você pegou o microfone, olhou para a plateia, leve sorriso no rosto. Senhoras e senhores, uma boa noite a todos. Grande prazer para mim estar aqui nesse momento. E para quem não me conhece, eu me chamo Marcelo Oliveira, eu sou formado nisso, naquilo outro. E hoje eu vou passar para você muita coisa legal sempre com aquele jeitão simpático, leve sorriso no rosto, já está ganhando ali, ó, já está ganhando a plateia. Porque chegar com a cara amarrada, a cara fechada, não É. existe isso. A expressão facial fala demais para o comunicador. Muito. Muito bom, Marcelo. E você tem alguma dica, assim, exercícios, estratégias que pode nos auxiliar a falar melhor, falar bem? Né? Qual é algum Sim, exercício de respiração? a respiração, por exemplo, ela é muito importante. O Uhum. profissional da voz, seja ele cantor, locutor, palestrante, seja ele professor, alguém que usa a voz profissionalmente, ele precisa respirar corretamente. Ah, mas eu respiro, eu estou vivo, mas não é aí. O profissional da voz, ele tem uma maneira diferenciada para respirar. Eu vou falar com calma aqui para que as pessoas entendam, porque se você não Uhum. entender aqui, não acontece aqui. Sim. Quando você puxa o ar pelo nariz, você estufa o abdômen. É assim que tem que ser. Só que a gente faz o contrário, a gente puxa o ar pelo nariz e seca a barriga. Por conta da estética, para não deixar a barriga Prende, pular. né? Isso. É. Mas, por que isso? Porque quando eu puxo o ar pelo nariz, a barriga tem que estufar. Porque eu preciso de estoque de ar. Quando você vai falar, você tem que ter um estoque de ar. Se você começar a falar sem estoque, você vai pegar fôlego no meio da palavra. Vai ficar feio de se ouvir. Então, o que você faz? Quando eu puxo o ar pelo nariz, meu abdômen expande. Quando eu solto o ar pela boca, aí minha barriga, ela entra, ela encolhe, meu abdômen encolhe. Para você ter uma ideia, em 2007, quando eu fiz um curso bem profissional, foi no Senac, meu primeiro curso profissional mesmo, que eu gostei, que eu achei, pô, esse curso é bom. Eu não sabia respirar assim. Não ia de jeito nenhum, não conseguia. Aí a professora falou assim, Marcelo, olha só, na sala de aula aqui você é o único que não conseguiu, mas agora você vai conseguir. Deita aí. Aí eu falei, deita onde? Não, aqui, ó, tem um colchonete aqui, já tá aqui para isso. Aí eu olhei para todo mundo assim me olhando, eu vou ter que deitar, deita aí. Aí deitei de barriga para cima, ela falou, relaxa. Aí eu relaxei. Agora respira. Aí ela viu, pronto, funcionou.
Quando você não conseguir fazer essa respiração em pé, é só Uhum. deitar, que o corpo obedece na hora. Eu cheguei a escrever no caderno. Interessante. Quando eu puxo o ar pelo nariz, minha barriga enche. Botei bem assim. Quando eu solto o ar pela boca, minha barriga encolhe. Eu tive que escrever para entender, porque eu estava fazendo errado e estava achando que estava certo. Entendeu? Porque você acabou de aprender uma coisa nova e se avaliar é difícil. Então eu tive que escrever. Aí eu deitava no chão para ver se estava certo, aí aprendi. E hoje é tranquilo. Hoje vai automaticamente. Isso é uma dica, respiração. Uhum. Diafragma. Gente, Respirar como pelo é diafragma. importante o diafragma. Sim. Quando você usa o diafragma para poder falar, você poupa as pregas vocais. Gente, não são cordas vocais, são pregas vocais. Aprendi Beleza? com você, Marcelo. Aí você poupa, porque quando você usa o diafragma é um músculo. Ele que Uhum. lança a sua voz longe, ele é responsável pela potência da voz. Então, quando você usa o diafragma, que é esse músculo aqui na região da boca do estômago, quando você usa ele, você poupa as pregas vocais. Então, você não vai ter problema de rouquidão, você não vai ter problema. Porque se você tentar jogar a sua voz lá na última cadeira só com as pregas vocais, você vai ficar rouco. Vai chegar uma hora que você não vai aguentar, não vai adiantar beber água. Então, é importante você usar. Ah, mas como é que eu sei que eu estou usando o diafragma? Eu não sei como é que eu uso o diafragma. Fácil. Pega 2 dedos. Aqui, ó. Aqui tem osso. Aqui tem osso. Quando eu vou descendo, ó, vou descendo o dedo, vou descendo, eu encontro Uhum. aquela parte molinha que é a boca do estômago. Eu empurro 2 dedos bem fundo e simulo uma tosse. Quando eu simulo uma Uhum. tosse, eu sinto o diafragma expulsar o meu dedo. Essa mesma força que eu faço para tossir é a força que eu teria que fazer para falar. Então você começa, quando você sentir o seu dedo sendo expulso com a tosse, é sinal que você está usando diafragma. O que você faz? Você troca a tosse por uma palavra, por uma sílaba. Ei, 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 ei. Aí você vai trocando. Oi, tudo bem? Oi, boa noite. E aí você vai trocando, vai exercitando, vai fazendo, vai lendo, sempre com o dedinho lá. Se o seu dedo estiver pulando o tempo todo, é porque você está usando o diafragma o tempo todo. E aí você vai acostumar. O diafragma é um músculo. O músculo precisa Interessante. de exercício para ele poder ficar forte. Então, essa contração, essa contração, essa contração, isso exercita ele. Respiração, ó, respiração, diafragma, tá Uhum. vendo? É um monte de coisas, é um monte. Oratória não é só abrir a boca e falar, é um monte de coisas que você tem que fazer com o seu corpo, com a sua voz, com as suas expressões, com as suas mãos. É um conjunto de ferramentas. Eu tenho curiosidade também das mãos, né? Como movimentar Gestual, as gestual. mãos, o As- o, gestual, o gestual, postura. o gestual, eu falo para os alunos que o gestual é a varinha do maestro. A varinha, ela rege a música. E as mãos, o gestual, ela rege as suas palavras. Uhum. O excesso de gestual não é bom. Gestual nenhum também não é bom. Tem que ter um equilíbrio. O que você Uhum. fala tem que combinar com o que você está mostrando aqui. O que você mostra aqui tem que combinar com o que você está falando. Eu quero Sim. falar para você, olha, que já tem 2 anos que eu estou. Então, 2, olha, 2. Olha, são 5 anos, 5. Olha, eu tenho uma coisa Uhum. para falar para você, porque dói aqui dentro, ó. Ó, dói aqui, ó. Olha aqui o gestual. Tudo é gesto, tudo passa credibilidade. Eu Isso estava aqui aí. pensando, ó, a expressão, olha o dedo. Tudo isso prende atenção, prende atenção. Vai na pontinha do palco, volta, não fica parado. As pessoas não querem te ver só daqui para cima, atrás da tribuna. As pessoas querem te ver todo, querem mexer a cabeça com você. Andar pela sala, né? No caso do Isso, professor, é isso, importante, né? isso. Ainda mais numa sala de aula onde tem uma lousa. Hoje em dia você vê que tem aqueles quadros interativos, né? Agora só um Uhum. botãozinho já muda o slide. Então, você pode trocar de lado, pode fazer uma mudança de. As pessoas têm que mexer a cabeça, elas têm que olhar para você aqui, têm que olhar para você aqui, têm que olhar para você Sim. aqui. Tudo isso gera credibilidade. Agora, só uma dica para as pessoas que lidam com plateia. Cuidado com excesso de barulho. Pessoas que
estala muito a boca, faz muito barulho com a língua, com os lábios, salto alto, e de repente num local que é meio tablado, tem madeira, toque, toque, É, toque, toque, toque. As pessoas que estão sentadas assistindo você, elas estão tranquilas, então elas têm todo o tempo do mundo para começar a cutucar a pessoa do lado para falar para a pessoa que tá chato o barulho. né? E aí acabou a tensão da aula, agora a tensão é no toque, 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 toque. Ah, a pessoa que fica toda hora mexendo no botão da blusa. Você já reparou como é que ele mexe tanto na blusa? Ai, tá me dando nervoso já aquilo. A pessoa começa isso. É, Você repete mais a mesma palavra, repete muito. Já falou 3 vezes aquele né. Ó, falou a quarta agora o né. Ó, esse 5 vezes o vício, né, né? tá vendo? São vícios de linguagem, né? São repetições de palavras. Ou seja, tá vendo quanta coisa Envolve a existe oratória. para poder envolver a oratória para que você tenha uma Né? boa comunicação? É muita coisa. E por isso que um curso não pode ser só teoria, tem que ser prática também. É. Aí no caso do salto que você falou, até a roupa também, né? Às vezes usar uma estampa que chama muita atenção, talvez, Sim, né? uns brincos enormes, né? Isso. Uma maquiagem Aí tira a pesada. atenção, né, do aluno. Isso, Isso isso. mesmo. Nada É, pode tirar a atenção do aluno porque vai tirar o foco da sua mensagem, do que você quer ensinar. Isso sim. aí é só você Isso pensar dessa mesmo. forma. Isso mesmo. Muito bom, Marcelo. Pessoal, vocês têm alguma pergunta? Vou passar aqui para a próxima pergunta. Você tem. A gente percebe que às vezes muitos profissionais ficam roucos, né? Frequentemente ficam roucos, um problema na garganta. Você indica alguma coisa, algum alimento, alguma estratégia que o profissional pode usar para evitar essa rouquidão? Olha, eu nunca eu nunca fui adepto de remédios ou de alguma coisa para melhorar a rouquidão. Assim, eu já fiquei Uhum. rouco pouquíssimas vezes, acho que umas 2 ou 3 vezes no máximo em toda a minha vida profissional. E quando acontecia isso, eu ia na farmácia, comprava remédio mesmo para aplicar na garganta. Agora, não existe um alimento que tira a rouquidão ou um alimento que proteja a minha voz. Existe sim alimentos que faz bem a voz. Preventivos, né? Sim, por exemplo, tem pessoas que falam que a maçã melhora a voz. A maçã não melhora. A Uhum. maçã, ela ajuda você a não ficar com aquele pigarro chato na garganta que fica aquela coisa que fica ali. Porque a maçã é adstringente. Então, se ela é adstringente, ela limpa o trato vocal. É muito importante, seria muito importante, 5 minutos, 10 minutos antes de se apresentar, comer uma maçã e logo em seguida meio copo d'água, temperatura ambiente. Porque a maçã ela é adstringente e a água vem e faz a finalização da limpeza. Acabou. Eu duvido Interessante. que depois dessa maçã e dessa água vai te dar pigarro dando aula. E aí não é à toa porque o professor ganha uma maçã, né? Que Aí, ajuda também, né? Não é à vai ver que já toa, né? começou daí a história, né? Pois é, que já ajuda nessa rouquidão. E já vamos fechando aqui as minhas perguntas e depois a gente entra nas perguntas dos participantes, que eu já vi algumas aqui. Em que momento, Marcelo, o professor, né, precisa buscar um auxílio profissional? Né? No caso, no momento que ele identifica que é preciso procurar um fonoaudiólogo, um coach, né, de comunicação, até um psicólogo para trabalhar esse medo, né, de falar em público, essa insegurança. Em que momento que você acha que é preciso procurar um auxílio profissional? Olha, o momento que eu preciso procurar um profissional para melhorar o que eu gosto de fazer é quando eu quero progredir. Eu quero dar um upgrade na minha carreira. Perfeito. E aí eu procuro um curso de oratório, eu procuro um coach, procuro, de repente, um curso de PNL, que são ferramentas que vão te fazer decolar, de verdade. Agora, psicólogo, eu aconselho se a pessoa tiver algum problema emocional, tiver algo dentro de si, Algum trauma, né? ou alguma emoção, alguma crença limitante, alguma coisa, porque aí ela precisa de um psicólogo. Mas se não tiver nada disso, não precisa de psicólogo. Fonoaudiólogo. O fono, ele é para consertar a fala, é para defeitos da fala. Não é para melhorar a sua linguagem, melhorar o seu português. Não é isso. Por exemplo, se eu falo inglês
se eu falo bagata, se eu falo laganja, eu estou com problema na fala, na língua, Uhum. aí eu procuro um fono. Mas se for vício de linguagem, for palavras erradas, eu preciso melhorar o meu português, o fono não precisa. Ele ajuda? Ajuda, mas o que ele o que a especialidade do fono é defeitos da fala. São problemas. Gagueira é um problema do fono, Sim. entendeu? E uma vez eu até ajudei um aluno que falava tudo, toda vez que tinha R, ele botava L, ele falava tleis, problema. O que estava faltando dele era aprender a vibrar a língua no céu da boca. Então eu falei com ele assim, eu falei para ele, coloca a língua no céu da boca e vibra a língua comigo. Faz assim, ó. Aí ele fazia assim. Ó, você sabe vibrar a língua, então o problema é que você fala errado porque quer. Era um Então faz exercício, comigo né, de que ele novo. precisava. Sim, a fono, o fono de óleo, o fono, a fono, eles têm exercícios específicos para cada problema de fala. Ele tem exercício que ensina você a vibrar a língua. Só em conversar com você, ele vai falar assim, ó, olha, você não está falando bem essa palavra porque os seus lábios não estão se tocando na região tal. Ele sabe, ele Uhum. estudou para isso. Se não for problema de fala, não precisa. Se não for emocional, psicólogo também não precisa. Esse curso, o curso de oratória já é bem completo nesse sentido, né? O curso que Sim, você dá. sim. Eu costumo falar sempre para os meus alunos para nunca procurar um curso de oratória pela instituição. Procura pelo professor, analisa o professor. Pesquisa sobre ele. Vai nos comentários dos alunos. O que os alunos falam desse professor? Vê em que ele é formado, entendeu? Porque você vai Sim. numa instituição maravilhosa. Nossa, pensou? Eu com certificado dessa instituição? Mas e aí? Você vai aprender? Como é que é o professor? Ele tem uma didática legal? Ele vai te ensinar bem? Você vai sair de lá preparado? Então, não Uhum. corra atrás de instituição. Corra atrás de aprendizado, um bom aprendizado. Uma pessoa que vai te passar tudo da melhor forma possível, que você vai aprender e vai ficar feliz por estar aprendendo. Aquela pessoa que quando acaba a aula, a pessoa já está assim, poxa, acabou a aula, que pena. É assim que tem que ser. Isso mesmo. Obrigada, Marcelo. Nossa, muito bom, muito bom. Aprendi muito aqui com você. Vou só fazer algumas perguntas que eu já vi aqui. Ó, Uhum. o, o Castro, é Castro? Eu não estou conseguindo ver a foto, né? Mas é Castro. Na oratória você precisa saber bem língua portuguesa? Olha, seria bom. Seria muito bom você saber. Se você não souber, e o curso de oratória for um bom curso de oratória, o professor vai pegar no seu pé. E aí você Uhum. anota. Por que que no curso de oratória que eu dou aula, eu trabalho com gravação? Os alunos falam no microfone, está gravando, tá? Eu estou gravando eles para que eles possam ouvir. E aí Isso é ótimo. quando eu pontuo para eles onde estão os erros, sabe o que eles falam? Nossa, eu não sabia que eu falava errado. Não, mas eu escrevo certo. Tá, todo mundo escreve certo, mas fala errado. Sim. A pessoa acha que porque escreve certo, fala certo. Na maioria das vezes, não. Então, por isso, essa coisa de gravar. Eu gosto de gravar, porque eu quero que ele ouça, eu não quero só que ele acredite no que eu disse. Porque ele não vai acreditar. Ele tem que ouvir. Ele vai ouvir e ele vai falar, gente, ó, eu dei um curso de oratória para um cantor de uma banda. Uhum. Quando ele começou a identificar os erros, sabe o que ele falou para mim? Nossa, e agora que eu já gravei o CD? Não, Ou é seja, assim mesmo. ele queria ter feito o curso antes de gravar o CD. Se bem que hoje em dia existe a lei, né, uma lei que eu esqueci agora o nome, que fala que é licença poética, né? Que para o Uhum. cantor, para o artista, para o poeta, não tem problema mais errar nada de português, né? Dizem que a lei diz que tudo é arte. Então, mas para o palestrante, para o professor principalmente, para o orador, tem que respeitar o português. Você não pode falar Sim. problema, não pode falar sartifação, você não pode falar. Horrível isso. Você tem que Ainda falar mais o direitinho. professor em sala de aula, né? Sim, Principalmente ainda mais o ele. professor, que ele está É, ensinando. tá É. educando, com Professor de certeza. português, então, nossa. Dá o exemplo, né? E agora que nós estamos fazendo videoaulas, a gente presta mais atenção, né? Pelo menos eu, assim, como eu tô gravando videoaulas aqui para Pedagogia em Ação, cada vídeo, nossa, eu olho, ai, eu preciso melhorar isso, assim, é crítica a todo momento. É. Foi bom você ter tocado nesse É. assunto, Ana, porque dar aula em vídeo
falar para a câmera é diferente do que falar presencial. Muito, muito Você, diferente. você, a sua plataforma ali, né, o vídeo, ele está ali pegando o seu rosto, então ele está pegando todos os traços do seu rosto, todas as expressões do seu rosto. Você tem que ter expressão. Você tem que passar Sim, uma credibilidade maior ainda do que presencialmente. Porque se você ficar com a cabecinha parada na tela, falando, mexendo com a boca, você tem que sim. mostrar emoção em cada palavra, em cada detalhe, em cada frase que mostrar. Você vai agora começar um vídeo para dar para dar um recado de motivação. Você vai começar como isso? Olá, pessoal. Bom dia a todos. Olha, o dia de vocês seja muito motivado hoje, viu? Nunca que vai ser. Então tem toda uma questão de expressão, de credibilidade. Você vai dar uma notícia séria, você não pode falar assim, ó. Gente, quero falar para vocês hoje que o nosso professor ele veio falecer ontem. Não pode falar isso. É, A sua expressão, a sua entonação tem tudo a ver com o que você está dizendo. com certeza. E a gente falando Gire para a câmera, né? É muito difícil. isso. Nossa, Outra coisa, gente, não é olha um para a tela, desafio. olha para lentezinha, né? Porque as pessoas às vezes ficam no vídeo, parece que está olhando para o norte. E a pessoa está em Sim, casa pensando assim, ele está olhando para onde? eu preciso me Você, controlar a todo momento aqui para olhar para a câmera. você olha para a tela, você não está olhando para quem está em casa. Pois é. Quando você olha para a lente, aí você está olhando para quem está em casa. Então é assim, tudo é costume, tudo é naturalidade. Gente, é naturalidade. As pessoas têm a mania de chegar diante da câmera ou de um microfone, querer enfeitar demais e ficar artificial. É natural, é natural. Tem que Só ser que agora, natural, né? diante de uma câmera, aumenta ali as expressões, porque a câmera está pegando o seu rosto, está pegando todos os seus gestos. E é como se você estivesse falando cara a cara com cada um, gente. Você está falando cara a cara com cada pessoa que está na sua casa, ela está sentindo o que você está falando para ela. Então tem que ser bem natural, bem persuasivo. Isso mesmo. Deixa eu ver mais alguma pergunta aqui. Quais são os exercícios ideais para fazer? Você já explicou um pouquinho, né? Falou da respiração. Tem mais algum exercício? Olha, tem um exercício que eu gosto muito, é muito divertido em sala de aula, que é o exercício de improviso e argumentação. Gente, que coisa legal. Esse exercício é o seguinte, existem vários, né? Eu dou vários exercícios de improvisação e argumentação em sala de aula, mas eu vou falar só um. Um Uhum, deles é quando o aluno vem à frente, e aí eu mostro algumas palavras numa plaquinha ou no monitor. E aquela palavra é o ponto de partida para ele começar um assunto. Por exemplo, apareceu o Brasil lá na tela. Aí ele vai começar. O Brasil é um país muito rico, é um país muito belo, uhum, tem ali as matas ali, tem não sei o quê. Aí, de repente, eu levanto a plaquinha escrito cachorro. Aí a pessoa tem que tem que linkar o cachorro com o Brasil. Ele não pode uhum. parar de falar de Brasil para começar um novo assunto do cachorro. Ele tem que falar: o Brasil é muito rico, inclusive no Brasil tem muito cachorro. E os cachorros hoje em dia você vê aí, fica andando para lá e para cá. Aí eu levanto uma plaquinha de nariz. Aí o cachorro fica para lá e para cá. Inclusive ele gosta de lamber o nariz das pessoas. Isso é muito chato. E aí isso é muito legal porque as pessoas ficam Muito rindo, bom. porque você não pode parar e você fica às vezes nervoso porque está pensando e não vem a palavra. Ou seja, Muito é um bom. exercício que força você a criar argumento. E esse exercício é ótimo para aquele momento do branco. E Quando lidar com te der um situações inesperadas, né, Marcelo? Que às sim, vezes a sim, gente está ali você não vai ficar falando. calado, travado, porque você já exercitou a sua mente para improvisar, para argumentar naquele momento Sim, de risco. Então esse é só um dos exercícios de improvisação, tem um monte, tem dupla, tem em grupos, é muito legal, muito legal. muito bom. Muito bom, Marcelo. Eu vou finalizar aqui, te agradecer por essa live, foi maravilhoso, assim, muitas dicas, aprendi muito e eu tô vendo aqui que ainda tem algumas perguntas, só que infelizmente falta pouquinho para a gente terminar. Eu vou pedir para o pessoal mandar para o nosso e-mail as perguntas que tiverem para o Marcelo, tá? Para ele responder as perguntas. Eu O nosso respondo, com e-mail tá certeza. ali. Oi? Eu respondo com certeza. Claro, a gente responde as perguntas, manda para o Marcelo, tá? Ali no nosso perfil no Instagram tem ali e-mail para vocês enviarem diretamente o e-mail para a gente. E eu vou pedir para vocês também
Toda quinta-feira, tá? A gente tá tendo live. Na semana que vem é a última live de julho. Vou pedir para vocês acompanharem, continuarem acompanhando aqui a gente no perfil, continuar acompanhando nossas lives. Está sendo muito bom, assim, um aprendizado muito grande com todos nós. Hoje foi o Marcelo falando sobre a boa comunicação do educador. Na semana que vem vai ser mais uma convidada falando da educação na terceira idade. Vai ser muito assim, show, vai ser muito bacana. E quero agradecer a todos os participantes hoje, todas as perguntas que nós recebemos. E até a próxima live. Pessoal, muito obrigada, Marcelo. Muito obrigada a Eu que todos os agradeço. participantes. Esperamos contar novamente com a sua participação numa outra live também, que foram muitas perguntas aqui, um assunto muito amplo nessa área de oratória. Acredito que muitos professores têm dúvidas sobre isso também. E a gente vai continuar postando conteúdo aqui no perfil, falando um pouco sobre esses assuntos também, tá bom? Quero agradecer a todo mundo, tá? Um grande beijo e até a próxima live, tá? Tchau, Boa gente. noite, pessoal. Muito obrigada. Tchau, Tchau. tchau.